Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal da Brulinha. Pra quem não me conhece, eu me chamo Bruna e Brulinha é minha marca de bordados. Eu tenho uma página no Instagram onde eu compartilho os meus bordados e as pessoas podem fazer suas encomendas de porta-maternidade, porta-aliança, foto bordada, filtragem, enfim, o que tu me mandar lá eu faço. E essa semana eu tava meio pensando, sabe, em algumas coisas da Brulinha e resolvi bordar à noite. Eu gosto muito de bordar à noite com um ambiente bem tranquilo para relaxar. E enquanto eu bordo, eu gosto muito de assistir conteúdos do YouTube. Eu consumo muito YouTube. E eu gosto muito de assistir vlogs e acompanhar a rotina das pessoas e tudo. E me surgiu a ideia, assim, de procurar vlogs de bordado para ver se isso existe e como as pessoas compartilhavam a sua rotina, né? E aí eu descobri que pelo menos os que eu encontrei, eles eram de 4, 5 anos atrás e nem eram tanto espécie de vlog, sabe? E aí foi aí que me surgiu a ideia. E se eu criar um canal no YouTube onde eu compartilho o tipo de conteúdo que eu consumiria? E foi assim que surgiu a ideia do canal da Brulinha. Esse canal não é para ser um canal tutorial, não é para eu ensinar aqui videoaulas e técnicas, isso e aquilo, mas é realmente para compartilhar um pouco da rotina de uma bordadeira com vocês. Então, os vídeos serão mais ou menos, eu vou conversando enquanto eu faço alguma coisa que eu já tô fazendo, compartilhar minha rotina, trazer, às vezes, coisas que possam fugir um pouquinho do mundo do bordado, mas a ideia mesmo é de trazer um pouco essa vida de bordadeira pro canal do YouTube, dar uma modificada um pouquinho nos vlogs. Então, que nem eu falei, a Brulinha é a minha marca de bordados, mas no primeiro vídeo hoje eu quero mostrar como que a Brulinha surgiu. E enquanto eu faço isso, eu vou continuar, eu tô fazendo a finalização de um novo estilo que vai ter na Brulinha a partir do dia que esse vídeo for lançado, que eu não faço ideia de quando vai ser. E agora a Brulinha terá a finalização em molduras de caixa alta, que eu acho assim, uma chiqueza. E aí eu tô fazendo um já, enquanto isso a gente vai conversando. Bom, como surgiu a Brulinha? Em 2023 eu estava concluindo minha primeira graduação, eu me formei em teologia, e eu estava estudando no seminário lá no interior do Pará. E eu decidi trocar, eu já tinha feito todas as matérias disponíveis para mim, e eu migrei para uma instituição em Goiás, no interior de Goiás. E nesse lugar, eu conheci um jovem rapaz muito bonito e me apaixonei. Ele também se apaixonou por mim. E aí todo aquele rolê, né? Nós namoramos, noivamos. E no período do nosso noivado, eu tinha acabado de me formar no seminário. E ele ainda era seminarista, ou seja, nenhum dos dois tinha dinheiro. E a gente queria muito casar. Nisso, enquanto a gente estava noivo, eu comecei a fazer alguns tipos de bordado e postar nas minhas redes sociais pessoais, né? Então eu postava marca-página, eco-bag, coisas bem frufruzinhas, florzinha e tudo, que era a maioria do que eu sabia fazer. E aí um dia eu pedi pro meu pai, eu falei, pai, ele já sabia, né, que eu ia casar, e eu expliquei pra ele, falei, pai, eu tô vendendo os bordados pra poder casar, e eu queria muito profissionalizar eles, sabe? Eu não queria ficar nessa coisa menininha e tudo mais. E aí, na época, a minha professora, ela vendia um curso de foto bordada, que sempre foi o meu sonho, sabe? Mas eu nunca tinha dinheiro para pagar esse curso. E aí, nessa época, eu pedi pro meu pai, eu falei, olha, eu quero vender essas fotos para ver se eu consigo juntar dinheiro pro casamento. E meu pai, ele sempre patrocinou tudo, nesse quesito dos bordados e tudo, que eu pedia para ele patrocinava. E aí ele pagou o curso da Elo pra mim, pra eu poder fazer a foto bordada. E aí eu postei, a minha irmã fez a minha primeira encomenda da vida, eu postei nas minhas redes sociais pessoais, era um bordado dela com meu cunhado. E aí nisso o pessoal começou a gostar e começaram a me mandar mensagem pedindo. E eu eu nunca fui tanto de compartilhar muitas coisas no meu Instagram pessoal. Falei, vou criar um Instagram pra divulgar os meus bordados. E aí nisso eu postei nos Close Friends e uma amiga minha me deu a sugestão do nome Brulinha. E eu achei, assim, quando ela me mandou Brulinha, foi como se os meus olhos estivessem abertos e eu fiquei, é isso, eu quero esse nome, sabe? Eu queria um nome que fosse divertido, ao mesmo tempo que fosse fácil de decorar. Então, eu amei quando ela falou Brulinha.
Falei, ótimo, é isso. E criei um Instagram. E nisso eu comecei a ter muitas encomendas, comecei a fazer então não só foto bordada, mas também porta-aliança, porta-maternidade, já fiz roupinha de neném e casei. Então, depois que eu casei, eu continuei trabalhando como bordadeira. Eu tenho uma segunda graduação, que é em pedagogia, só que sempre, enquanto eu estava no período da faculdade, eu tinha aquela sensação, poxa, eu não quero trabalhar com isso, sabe? Mas eu não conseguia também dizer em que área profissional eu me identificava, assim. Acaba que eu queria muito ir para a área da saúde, por exemplo. Mas eu nunca conseguiria estudar igual um médico, eu confesso. Eu sou muito agitada, eu não consigo me dedicar tanto tempo pensando numa coisa. Aí eu queria migrar para fisioterapia. Nenhuma das áreas da fisioterapia eu me identificava também. Eu tinha muita aflição de fissura, de quebra, ou na neonatal eu chorava sempre quando eu via alguma coisa de um bebê entubado. Então, não consegui me identificar com nenhuma área profissional até encontrar o mundo dos bordados. Então, eu continuei com a Brulinha, não agora como a minha principal fonte de renda, sabe? E deixa eu dar esse daqui de lado um pouquinho e vou colocar aqui. Então, que nem eu falei, né? Eu continuei trabalhando só com os bordados no período que a gente morou em Goiás. E quando a gente voltou para São Paulo agora também, eu decidi, tipo assim, eu e meu marido, dá pra gente investir nisso, sabe? Dá pra investir pra Brulinha ela virar realmente a minha marca, sabe? Não só mais um hobby, não só mais um passatempo. Eu não sei dizer quando foi que o bordado entrou na minha vida, pra ser sincera, sabe? Eu sempre gostei muito de bordar, mas eu nunca fui boa. E até que eu comecei a ver muitos tutoriais no YouTube, comecei a procurar bastante coisa no Pinterest. E eu tenho 2 tias que bordam, e elas me ensinaram as coisas básicas dos bordados. E eu, então, levava isso muito como um hobby, sabe? Até que que nem eu falei, né? Até que eu casei, fui pra casar e comecei a querer levar isso como de verdade. Então, fiz esse meu primeiro curso de bordado na vida, que foi com a Elo. Graças às minhas tias eu já sabia os pontos básicos, mas com a Elo eu aprendi várias técnicas e tudo mais. E migrei para as outras áreas, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Nossa, eu como criança, assim, meus pais tiveram muito trabalho comigo, eu me machucava direto, tenho várias cicatrizes, eu nunca parei quieta. E o bordado, ele foi uma forma que eu encontrei também de desacelerar, de poder fazer as coisas com calma, sabe? De poder, não sei, só viver de uma forma mais tranquila. E então eu gosto muito, muito disso daqui, de cada etapa que a gente faz com as nossas próprias mãos. Então, realmente, eu não sei dizer quando o bordado surgiu na minha vida, mas eu sei que depois que ele entrou, ele nunca mais saiu. E eu acho isso muito legal. Eu sempre fui uma pessoa de muitos hobbies, sabe? Eu fiz balé, fiz teclado, fiz karatê, fiz natação. E o meu pai, ele sempre falou, né, que ele não gostava de quando eu vinha pedindo alguma coisa nova pra ele, porque eu sempre desistia. E com os bordados não, tanto que ele virou meu patrocinador por isso, né? Porque ele via que eu comecei e continuei, eu persisti. Isso é muito legal. No começo desse ano, eu voltei pra São Paulo e logo depois que eu cheguei aqui em São Paulo, meu pai faleceu. E isso pra mim foi um baque, assim, acho que ninguém espera, né, perder uma pessoa amada. E eu sempre fui muito próxima do meu pai. E quando ele faleceu, eu realmente entrei, assim, numa fase escura, sabe? Eu não queria fazer nada, eu fiquei quase 4 meses sem bordar. Eu voltei há 2 meses a trabalhar. E com isso, quem não é visto não é lembrado. Então eu não tinha tantas encomendas, mas graças a Deus surgiram algumas. E nisso, os meus bastidores começaram a acabar, os arinhos que meu pai comprava pra mim. E eu comecei a ficar bem reflexiva com isso, sabe? Eu falei, poxa, eu não quero só... É um marco que acabou, é uma fase que não volta mais, sabe? Então eu quero poder fazer alguma coisa especial também com os materiais que o meu pai comprava pra mim. E aí eu decidi fazer um bordado pra mim e pra minha irmã. Eu vou dar pra ela ainda esse final de semana. E eu fiz uma foto minha e do meu pai e uma da minha irmã e do meu pai. E eu achei muito legal, eu vou colocar as fotos aqui,
porque são fotos diferentes, de dias diferentes, com crianças diferentes, né? Uma sou eu, minha irmã, só que nas duas fotos o meu pai tá com a mesma roupa e na mesma posição, segurando nós duas na mesma posição. E eu achei isso uma baita coincidência, sabe? Falei, então eu vou fazer uma pra mim, pra eu guardar como recordação, e uma pra minha irmã, para que não só fique a memória filtrada, que essa é uma das belezas do bordado pra mim, especialmente na filtragem e nas fotos, porque a gente consegue eternizar momentos especiais, momentos que não voltam. E na Brulinha poder eternizar esses momentos para os outros é muito especial, porque eu conheço as histórias, cada porta-maternidade, assim, é a expectativa que você fica junto com os pais de tipo, nossa, uma nova vida tá chegando e você vai poder fazer parte desse momento. Que privilégio, sabe? Como também dos portas-alianças, que, poxa, imagina, você sonha com cada detalhe do seu casamento e poder ter uma obra sua no casamento da pessoa, isso também é uma coisa muito especial. E também as fotos bordadas, assim, eu já fiz foto bordada, por exemplo, de uma filha que perdeu a mãe e ela quis fazer para todos os irmãos, uma memória da mãe. Uma outra pessoa me procurou uma vez para fazer a encomenda para dar de presente para um casal de amigos, de um casal que perdeu um bebê recém-nascido, e eles só tinham uma foto com um filhinho, que foi a foto do momento do parto. E me procuraram pra gente poder fazer eternizar também esse momento especial. E eu nunca imaginei que eu fosse precisar fazer isso pra mim, sabe? De eternizar um momento especial com os meus bordados. E chegou o momento de precisar eternizar uma memória com meu pai. Então, esses arinhos, né, esses bastidores, ele que me comprava, e como eles estão acabando, esses são os dos últimos que eu tenho. Eu fiz uma foto minha e uma foto da minha irmã. Não que o bordado ele faça a gente não esquecer, claro que não, sabe? A gente também tem fotos, temos outros meios, mas eu acho que o bordado deixa esse momento tão mais especial, sabe? Tão mais único, tão mais carinhoso, sabe? Você dar de presente para alguém que perdeu um ente querido ou algo do tipo, uma memória bordada, tipo, você mostrando, tipo, olha, eu pensei em você agora, sabe? Estamos com você nesse momento. Não que o presente vá amenizar a dor, mas só de ter a lembrança do carinho, sabe? Eu acho isso muito especial. E para esse primeiro vídeo, tinha que ser assim. Tinha que ser com o patrocinador da Brulinha, o patrocinador oficial da Brulinha. Meu pai, que infelizmente nos deixou. Então, deixa eu ver se tá bem preso. Então, esse novo estilo de bordado, né, esse novo estilo de finalização, que estará disponível na Brulinha a partir de quando esse vídeo for postado, tinha que ser inaugurado também com a foto dele, com a nossa foto e a nossa homenagem para ele, né? Então, como eu compartilhei aqui agora, esses são, né, uns dos últimos bastidores que o meu pai comprou para mim, enquanto ele estava vivo. Queria muito que eles fossem especiais e tivessem uma finalidade especial também. Então, os nossos primeiros bordados em moldura de caixa alta ficaram assim. Essas são fotos filtradas e elas tinham que ser uma homenagem ao meu pai, nosso patrocinador. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, com o nosso primeiro resultado. E obrigada por terem ficado aqui assistindo comigo, me fazendo companhia nesse momento, que com certeza se eu estivesse sozinha eu estaria chorando. E compartilhem comigo o que mais vocês querem ver aqui no canal. E me contem também se vocês gostaram desse novo estilo de finalização, que estará disponível na Brulinha. É isso, muito obrigada. E fica aqui a minha homenagem no primeiro vídeo ao meu pai.